Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, seja muito bem-vindo ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fim da Primeira República, como é que ele aconteceu, quais foram os motivos, as transformações que a própria sociedade estava passando ali na década de 20 e o que foi o grande fator impulsionador, ou quais foram os grandes fatores que impulsionaram o fim da Primeira República. E se você é novo aqui no canal, eu peço para você se inscrever aí embaixo, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. A gente trabalha com temas desde a história antiga, a história medieval, história moderna, história contemporânea, história do Brasil, alguns temas de história da América, então fica à vontade, acompanhe aí o nosso canal e comente aí embaixo o que você achar interessante. Nos anos 20, a sociedade brasileira estava passando por uma série de transformações, certo? Você tinha uma série de pessoas que estavam descontentes com a Primeira República, seja pela questão dos interesses políticos dos cafeicultores estarem sendo exclusivamente atendidos, e uma segunda coisa também vai ser justamente a crítica ao movimento de corrupção que você tinha naquele momento e as fraudes eleitorais, né, que você tinha naquele momento. E logo no início dos anos 20 vai surgir um movimento dentro do exército, que vai ser o movimento tenentista. Ele recebe esse nome porque justamente a maior parte dos seus integrantes eram membros do baixo clero do exército, ou seja, do baixo oficialato, então os tenentes, capitães e a galera mais baixa, de baixa patente, que estava utilizando-se para criticar esse modelo de república que estava instalado. Então eles criticavam as fraudes, a corrupção, a falta de transparência nas eleições, então eles pregavam muitas vezes o voto secreto. Alguns movimentos tenentistas, como é o caso da Coluna Prestes, vão incentivar uma reforma constitucional, ou seja, que se convocasse uma Assembleia Constituinte para mudar a situação que estava na República. E também eles queriam a centralização do poder e o fortalecimento do nacionalismo. Eram ideias que os tenentistas tinham e que isso vai explodir em 1922, no Rio de Janeiro, com a revolta do 18 do Forte. E depois você tem um outro movimento que vai ser a Revolução de 1924, que explode em alguns estados, principalmente São Paulo e Rio Grande do Sul. E depois a Coluna Prestes. A gente vai falar um pouquinho sobre esses três movimentos agora. Revolta do 18 do Forte de Copacabana. Ele recebe esse nome porque o Forte de Copacabana vai iniciar um levante contra o governo do mineiro Arthur Bernardes, porque segundo o que foi divulgado na época, o Arthur Bernardes tinha publicado algumas cartas fazendo críticas abertas ao exército e nunca se verificou se as cartas eram o mesmo do Arthur Bernardes ou se eram fake news. Os tenentes vão começar um processo de sublevação dentro do forte e vai começar um tiroteio, canhão, tiro, porrada e bomba, aquela história toda. E eles saem, eles percebem que eles estão em menor número, eles saem do forte, vão para a avenida e desses indivíduos eram 17 oficiais e um civil que se juntou a eles nessa empolgação, nesse sentimento, o Otávio Correia. Desses 18, apenas 2 sobreviveram, porque eles foram capturados, fuzilados, executados pelo exército. E um desses sobreviventes vai ser o Eduardo Gomes, que futuramente a gente vai falar sobre ele aqui no canal. O movimento dos 18 do Forte acabou não tendo as suas demandas, foi um movimento praticamente de uma insurreição local e não teve repercussão. 2 anos depois, em 1924, também buscando essas mudanças de regime, essas reformas e essa busca por esse nacionalismo e fortalecimento do governo, vai explodir a Revolução de 1924. Os 2 pontos principais de batalha foram aqui em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Ele afetou principalmente as camadas do baixo clero ali do exército, então o baixo oficialato e o médio oficialato também. Eles vão ser brutalmente reprimidos pelas forças do governo federal. Eles vão fugir para o interior e parte desses rebeldes vão se encontrar no interior, e a partir do encontro desses rebeldes do Rio Grande do Sul com os rebeldes de São Paulo vai dar origem à Coluna Prestes. A Coluna Prestes vai ser um movimento tenentista que vai surgir da Revolução de 1924
Eles saem pelo interior do Brasil, eles percorreram cerca de 24 mil quilômetros percorrendo pelo interior, batalhando com o Exército Federal, batalhando contra jagunços que foram contratados pelo governo para pegarem o exército do Luiz Carlos Prestes. Acredita-se que eles tinham entre 800 e 1.500 integrantes no seu movimento. Eles percorriam o interior do Brasil para justamente levar essa ideia de mudança e incentivar a sublevação local, a revolta local contra o governo do Arthur Bernardes. Para eles, a partir de uma revolução maior, com apoio popular e a sublevação em mais estados, garantiria a mudança, diferente do que foi no 18 do Forte ou mesmo na Revolução de 1924. Então a coluna Prestes vai andar de 1925 até 1927 pelo interior, batalhando contra o exército e tudo mais. E em 1927 eles acabam sendo pegos pelo exército, parte das lideranças dissolve a coluna Prestes e os seus líderes vão fugir para a Bolívia. Entre eles o famoso Cavaleiro da Esperança, como ele foi nomeado pelos seus apoiadores, o Luiz Carlos Prestes, que nesse momento era um tenentista, ele era um cara pensando essa reforma, tá? Somente anos mais tarde ele vai acabar se tornando um dos membros ativos do movimento comunista, tá? Então tem que tomar cuidado nessa designação. A coluna Prestes era um movimento tenentista, tá? Anos mais tarde que o Luiz Carlos Prestes acaba entrando para o movimento comunista. Tá? Além dessa crise interna referente ao tenentismo, a eleição de 1926 aconteceu normalmente nos moldes que a Primeira República pensou. O governo ignorou as revoltas tenentistas e a eleição de 1926 garantiu a chamada política do café com leite, o apoio dos mineiros à candidatura do paulista Washington Luiz, e ele governaria de 1926 até 1930, como previa a Constituição. Em 1929, lá nos Estados Unidos, como a gente já falou no vídeo de crise de 1929, estoura uma crise econômica sem precedentes na história do capitalismo e isso vai afetar o Brasil. Por quê? Diferente do que muitas pessoas falam, o Brasil era um país, e em certa parte ainda é, um país que garantia o suprimento de vários países com o envio de alimentos e produtos do setor primário da economia. Então, com alimentos e uma série de commodities, como a gente chamaria hoje, para esses países. E o nosso astro da exportação era o café. O café vai se tornar o símbolo e o astro das nossas exportações até os anos 30. E depois dos anos 30 também ele vai se tornar ele ainda era o principal produto, só que a sua importância foi sendo diminuída. Então, o que a crise afetava? O nosso maior comprador de café era os Estados Unidos e Europa. A crise começa nos Estados Unidos, ela se espalha para a Europa e se espalha para os outros países. Ela é como se fosse um grande polvo e todo mundo foi pego. Nisso, a compra e a venda de café começou a diminuir, né? A compra estrangeira do café começou a diminuir, os estoques começaram a aumentar e o preço começou a cair. Os latifundiários, os cafeicultores, para não terem problemas, eles viraram e falaram assim, opa, vamos fazer um replay do convênio de Taubaté? Vamos! Fizeram uma reunião com o Washington Luiz e o Washington Luiz falou assim, olha, eu vou ser sincero para vocês, o governo não pode bancar isso, o governo não pode assumir esse BO. Os cafeicultores ficaram extremamente irritados com essa falta de apoio do governo e deixaram de apoiar o governo do Washington Luiz. Então, o cenário estrangeiro afetou o nosso cenário interno. E aí entramos no ano de 1930 com as vendas caindo, o preço do café caindo, os outros produtos que nós exportávamos caindo, certo? A nossa indústria não era uma indústria forte, o nosso setor principal era o setor agrícola. Então a crise econômica chegou muito forte já em 1930 aqui no Brasil e vieram as eleições. Em março de 1930, de acordo com os acordos do café com leite, o Washington Luiz teria que indicar o governador Antônio Carlos de Minas Gerais para sucedê-lo ao poder. E sucedê-lo porque quem indicava, né, era eleito. Só que não foi bem assim. O Washington Luiz foi lá e indicou o paulista Júlio Prestes para a presidência e o Vital Soares para a vice-presidência. E o pessoal de Minas Gerais ficou meio irritado da vida, saiu fora e se juntou com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba,
que eram duas oligarquias que eram oligarquias poderosas, que hora ou outra apareciam no cenário nacional e que tinham importantes políticos que foram eleitos, né? Como é o caso do Hermes da Fonseca, o caso do Epitácio Pessoa, entre outras personalidades políticas que tinham importância e fora a questão econômica. Então esses três estados vão formar a Aliança Liberal. A Aliança Liberal vai ser justamente uma proposta de cunho de transformação, de renovação. Ao mesmo tempo que muitos tenentistas do Rio Grande do Sul estavam integrando o movimento, tá? E se forma a chapa de oposição, a chapa do Júlio Prestes, que vai ser o Getúlio Vargas para presidente e o seu vice, o João Pessoa. As eleições ocorrem em março, a vitória foi garantida para o Júlio Prestes e para o Vital Soares como seu vice, e isso gerou uma divisão dentro da Aliança Liberal. Alguns aceitaram a eleição e falaram assim, olha, na próxima a gente tenta de novo, e a gente vai conseguir, a gente se articular melhor e vamos pensar a próxima eleição de 34. Já uma outra parcela ficou naquela coisa de, se nós não ganharmos a eleição, nós não aceitaremos esse resultado. Então, e ficou aguardando alguma coisa acontecer. O João Pessoa, que era o vice da chapa da Aliança Liberal, foi assassinado na Paraíba em julho de 1930. Essa ala mais radical, essa ala mais que não aceitaria uma derrota nas eleições por afirmar que era fraude, corrupção e urnas eletrônicas fraudadas, óbvio que era eleição em papel, eles vão vender essa morte do João Pessoa como sendo uma morte política. Olha, tá vendo? Eles não queriam que nós ganhássemos porque eles temiam a renovação. Tá aí a morte do João Pessoa para provar que foi uma eleição fraudulenta. Eles temiam que a gente ganhasse, que a gente descobrisse a verdade. Com isso explode um movimento armado em vários estados, impulsionados pelos tenentes que ainda estavam, que haviam sobrevivido do movimento tenentista. Eles vão impulsionar e iniciar o movimento da Revolução de 1930. Esse movimento vai ser apoiado pelas camadas urbanas, por parte dos cafeicultores que não apoiavam mais o Washington Luiz e que buscavam uma demanda para resolver os problemas econômicos, as camadas urbanas, os industriais e as oligarquias regionais que não participavam daquele jogo político. Como consequência a esse fato, no dia 3 de novembro, depois de uma série de batalhas e conflitos com as tropas do Washington Luiz, que ele ainda era presidente, no dia 3 de novembro de 1930, o Washington Luiz ele é deposto, o Júlio Prestes é impedido de assumir o governo e o Getúlio Vargas vai ser indicado como presidente do governo provisório, e aí inicia-se o período da Era Vargas, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilha com seus amigos. Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.